Olá, pisciano, pisciana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro do Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Peixes. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado ou acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimento futuro. No final da leitura, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Espero que nesta mesa tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você pisciano, um presente para você pisciana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do 9 de ouros. Na casa 2, da energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o Ás de copas. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do 7 de ouros. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre essas casas. Sobre o 9 de ouros, nós temos o 3 de paus, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 6 de espadas. Sobre a energia do Ás de copas, nós temos a carta da estrela, o arcano maior de número 17, e atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 6 de copas. Gratidão. Sobre a energia do 7 de ouros, na casa 3, nós temos a carta da lua. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do Ás de espadas. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer da leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo, para com o canal. Gratidão. Sobre o 9 de ouros, nós temos a energia da âncora. Sobre o Ás de copas, nós temos a energia do coração. Sobre o 7 de ouros, nós temos a energia do urso. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, a energia do presente ela será regida, né, pelo 9 de ouros. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, né, da âncora, trazendo aqui estabilidade, segurança, firmeza, concretude. Há aqui alguns deslocamentos, né, para as questões de cunho material e financeira, como se houvesse aqui esta possibilidade. O 9 de ouros traz o aspecto da energia material, mas está ligado à vibração do nosso sucesso. É uma carta que diz aqui que nós estaremos aqui vencendo pelo nosso próprio esforço. Aqui algo ou alguma coisa atrelada ao trabalho por conta própria, aos negócios independentes, gerando lucro. Então, é como se o tarô dissesse assim: se você pensa em empreender,
né? Então há esta possibilidade. Então há aqui independência, e independência ligada ao aspecto financeiro. É como se você fosse aqui viver o momento e colher os frutos, né, do seu próprio trabalho. Há muita plenitude. Então, se há essa energia, há esse interesse na tua vibração, coloque em movimento, porque vai haver segurança, vai haver concretude. Nós temos aqui o sucesso garantido, você conquistando e focando na tua energia material, mas que você tem que confiar no seu próprio trabalho, sem a necessidade aqui de depender diretamente das outras pessoas. Então tem que haver esta confiança, essa segurança no nosso eu interior, para que nós possamos expandir a nossa energia material. Abaixo desta energia, nós temos o 3 de paus, que aí nós precisamos sair um pouco da nossa zona de conforto, porque o 3 de paus é a chegada de novas oportunidades, mas que nós devemos pensar adiante, fazer planos, né, para o futuro em relação a essas questões materiais do presente. É como se nós estivéssemos aqui já pensando, vislumbrando, mas nós devemos dar os passos, né? Iniciar estas mudanças. Então, assim como o 9 de ouros, o 3 de paus também fala sobre trabalho por conta própria dando lucro. Nós precisamos aqui ter uma importante visão, nós devemos pensar grande, porque o 3 de paus é uma energia de liderança, como se nós estivéssemos aqui liderando, né, outras pessoas nos negócios, mas que a gente precisa, de certa forma, sair dessa zona de conforto e impulsionar as nossas ideias. Porque atrelada a essa energia nós temos o 6 de espadas, que fala sobre a transição, a exploração do campo mental. É um processo aqui de muita aprendizagem, de muita descoberta, onde nós precisamos testar novas hipóteses. É uma jornada, é uma energia ao qual nós devemos nos perder na aprendizagem, é seguir pelas incertezas, mas nunca com a identificação do campo mental, né? É aprender algo novo aqui no presente, vai permitir que a gente siga em frente, principalmente ligada às questões de cunho material e financeira, aos projetos, às metas ou intenções que nós queremos aqui colocar em movimento. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. Essa primeira casa é especificamente sobre a energia de expansão, de aprendizagem e de questões de cunho material, projetos, metas e intenções que nós temos que dar aqui o movimento. Na casa 2, na energia do passado ou acontecimentos do passado que vai influenciar o nosso presente, nós temos o Ás de Copas. Atrelada a essa energia, nós temos a carta do coração. O tarot está dizendo aqui que nós devemos trazer a energia do amor incondicional para o nosso presente, mas que nós devemos focar na nossa energia e na nossa vibração. É como se nós precisássemos aqui nos abrir para o amor. Mas é o amor incondicional, é o toque do divino, é receber essa luz do divino sobre nós, né? No sentido aqui de ser preenchida por amor e alegria. E aí não será possível conter essa energia. Nós vamos canalizar esse sentimento para com as outras pessoas. Então há muita receptividade para que a gente possa permitir aqui a plenitude, deixar algo de lado que não é benéfico a nós, mas focar na nossa alegria, na nossa felicidade e no nosso êxtase, porque nós temos aqui o toque do divino. É a paz sendo canalizada a partir de nós para que a gente possa também tocar as outras pessoas. Então nós devemos mergulhar nessa energia de amor, nessa energia de compaixão. Abaixo dessa energia do Ás
de copas, nós temos a energia do 6 de copas. É uma energia que pede aqui para que a gente possa trazer a alegria, mas a alegria focada na nossa juventude. É como se nós precisássemos trazer à tona a nossa criança, né, interior, e focar aqui nos prazeres simples da vida, naquilo que traz felicidade verdadeira, é uma ligação com nossa criança, né? Então há o sentido aqui de trazer à memória questões do passado que traz felicidade, né? Abraçar uma árvore, colocar os pés no chão, ter contato com a natureza. Essa memória, ela pode estar ligada a uma memória afetiva, como por exemplo, uma comida, um local. Então você traz isso à memória para te trazer felicidade, tá? Então nós temos aqui a energia da generosidade de espírito, da bondade, da gentileza. O tarot está pedindo para que a gente possa focar na nossa harmonia, né, de cunho emocional, porque há aqui muita inocência e muita inexperiência, mas que nós devemos focar na nossa felicidade. Atrelada a essa energia, na casa 2, na energia do passado ou acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos a carta da lua. A carta da estrela. A carta da lua está na casa 3. A carta da estrela, o arcano maior de número 17, representa aqui o signo de aquário, um signo anterior, né, ao signo de peixes. A energia do signo de aquário traz a energia de cura, de renovação e rejuvenescimento. Aqueles que trabalham aqui, os piscianos e as piscianas, que trabalham com terapias alternativas e espiritualidade, né, há uma energia de expansão, como se houvesse aqui luz e brilho sobre estas questões. Mas há também por parte de nós que não trabalhamos nessas questões, que é o interesse, né, em terapias alternativas e espiritualidade. Há aqui questões ligadas à energia material, né, como o reconhecimento do teu trabalho. Também é uma carta que traz calmaria após um sofrimento aqui do passado, como se nós estivéssemos agora encontrando o caminho. A carta, né, da estrela traz o aspecto de muita esperança. Diz assim que nada é impossível. Há muita sorte, há muita luz na escuridão e muito brilho. Então tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de peixes. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo terá o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos aqui o 7 de ouros, atrelado à energia do urso. Então nós temos aqui um aspecto de alguém falso que será revelado, não só pelo aspecto da lua, que traz a energia do signo de peixes, que é o nosso processo intuitivo, da atenção à intuição, mas justamente pelo aspecto aqui da energia do urso, que é a energia da falsidade. Então, isso vai vir à tona e principalmente ligado às questões de cunho material e financeiro. O 7 de ouros pede para que a gente tenha paciência, para que a gente possa lidar com essa energia de falsidade, de inveja e, por incrível que pareça, é um amigo aqui que será revelado. O tarot está dizendo que o progresso material e financeiro é lento e que nós devemos observar o crescimento, né, das coisas, porque o resultado é demorado. O tarot está dizendo que nós devemos prestar atenção aos detalhes, trazer empenho, trabalho, porque a pressa é inimiga da perfeição. Nós devemos aqui guardar os resultados finais e cuidar com sabedoria das questões de cunho material e financeira. Há uma energia atrelada à espera, mas que nós devemos aqui silenciar em relação a essa energia do urso, a essa energia da falsidade, para que essa pessoa aqui não corte, né, a nossa energia de prosperidade.
Nós temos abaixo a energia do Ás de Espadas, trazendo a verdade como causa maior. São pensamentos, são concepções puras, as ideias e pensamentos de forma abstrata. É como se nessa perspectiva de futuro nós estivéssemos aqui recebendo críticas, porque nós estamos focados na nossa energia material. Mas o tarot está dizendo aqui que nós devemos dar respostas bem definidas às críticas que chegarem até nós. Esta pessoa falsa, representada aqui pelo urso, ela vai perguntar, ela vai fazer questionamentos, mas todos os questionamentos dela para conosco serão questionamentos financeiros, Saber quanto ganhamos, como e quando o nosso negócio está em expansão. Então preste bastante atenção a esse tipo de pessoa para que você possa cortar essas questões. Então nós vamos esclarecer aqui as respostas sempre pela lógica, através do Ás de Espadas, porque nós temos aqui a energia da justiça e do juramento sendo feito e mantido, porque o Ás de Espadas é o poder da palavra, são as ideias iniciais e as inspirações intelectuais. Bem, nós temos o aspecto da carta da Lua, é como se a gente já tivesse aqui uma suspeita, na nossa energia do presente em relação a alguém falso, desonesto conosco. A Lua é uma carta que pede para que a gente siga sempre o nosso processo intuitivo. Então há aqui o aspecto da ilusão em relação a esta pessoa representada pelo urso, ou a incerteza. Nós temos os segredos, os mistérios, porque a carta da Lua está ligada também à insensatez, às meias-verdades, às verdades ocultas. É como se nós já tivéssemos aqui indícios, já suspeitamos, de uma pessoa, de um feminino, porque a Lua traz o aspecto feminino. Então, esses mistérios, eles virão à tona. O tarot está dizendo aqui, pisciana, que nós não devemos temer as nossas sombras, e nós devemos sempre trazer o reflexo da verdade, filtrar a verdade, porque vai chegar muitos rumores até nós sobre esta pessoa aqui, representada pelo urso, ou representada pela carta da Lua, que representa um feminino. Então nós devemos aqui seguir sempre o nosso processo intuitivo, porque pode demorar o tempo que for, a verdade sempre vem à tona. Mas não dê a atenção à fofoca, não dê atenção a rumores, centre em você, centre no teu processo intuitivo, porque você já sabe a verdade, a sua intuição já te disse, já veio do alto esta conexão. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 64, Meriel. Arcanjo de número 64, o Meriel. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 32, e diz assim: você atrai a atenção das pessoas pela vitalidade e capacidade. Você deve equilibrar razão e emoção. Mantenha seu otimismo e não acredite em superstições. Invoque este anjo para proteger sua família e perdoar aqueles que o magoaram. Meriel, arcanjo de número 64, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 32. Como indicação de leitura, eu trago o livro Os Upanishads, a essência de seus ensinamentos do Osho. Os Upanishads, eles surgiu há mais de 5.000 anos. É uma comunhão secreta, uma transmissão que persiste de escrituras e palavras. Os Upanishads nada mais é do que sentar-se silenciosamente para não ouvir apenas as palavras, mas a presença do divino. Ele diz assim, o Osho: a palavra Upanishad significa ensinamento esotérico, ensinamento oculto, ensinamento secreto.
O Upanishad é o caminho secreto, a chave secreta, o esotérico, o oculto, o desconhecido. Upanishad quer dizer mistério. Decidi falar sobre os Upanishads porque, para mim, eles representam uma das mais puras expressões do Absoluto. Se é que o Absoluto pode ser expresso. Realmente, parece difícil, ou mesmo impossível, transmitir pela mente o que é conhecido além da mente. Em certa medida, é absolutamente impossível dizer algo a respeito daquilo que sentimos quando estamos no mais profundo dos silêncios. Quando as palavras não existem dentro de nós, quando a verbalização cessa completamente, quando o intelecto já não funciona e quando a mente se ausenta, deixando de memorizar, então acontece, vivemos a experiência. E quando a mente retorna, quando a memória volta a funcionar, quando o intelecto toma posse de nós novamente, a experiência desaparece. Já não está ali, só restam seus ecos, suas vibrações. Só eles podem ser capturados, sua mente pode expressá-lo. Eis porque sempre foi difícil e mesmo impossível para aqueles que alcançaram o conhecimento dizer alguma coisa sobre ele. Quem nada conhece pode dizer muito. Quem conheceu encontra cada vez mais dificuldades para se expressar, porque suas palavras soarão falsos. Eles podem comparar a existência com suas expressões, pois as experiências foi intensa, e descobre o que as palavras fazem com ela, falsificam-na. E ele diz assim: este mundo é transitório. Quem nele nasceu vive num sonho, tão falso quanto um elefante visto nas nuvens. Da mesma forma, teus desejos e fantasias resultam do impacto do corpo e dos sentidos. São meras ilusões, como uma corda que parece uma serpente. Portanto, a meta é realizar o Brahman, a realidade única, que possui milhares de formas e nomes diferentes, como Vishnu e Brahma. A disciplina é o único caminho. Então eu trago aqui uma indicação de leitura para você, os Upanishads, a essência dos seus ensinamentos. Eu descobri o Osho há bastante tempo, ainda sem o nome Osho. O primeiro livro que eu li dele foi A Semente de Mostarda, e ainda estava com o nome, Siri Rajneesh. Foi uma amiga que me deu emprestado, uma amiga Hare Krishna, um amor incondicional, e ela me deu o livro, e aí eu me apaixonei pela escrita, pelo texto, Semente de Mostarda, que é uma conexão belíssima sobre o divino, sobre Jesus Cristo. E aí eu me apaixonei pela escrita e comecei a mergulhar nos conhecimentos do Osho, esvaziando o meu copo, tentando perceber a essência e o amor divino que há, na pessoa. Não depois do que eu ouvi ou do que eu compreendi sobre o Osho, porque é transitório, é transitório, mas ao mesmo tempo é denso, é difícil de conectar a essência do Osho por vários aspectos. Primeiro, porque nós temos medo, de mergulhar na essência divina. Mas, enfim, cada um com o seu processo, cada um com o seu despertar. Estou trazendo aqui o Osho porque eu também leio e estou lendo recentemente um livro dele sobre o sufismo, ainda com o nome Siri Rajneesh, mas eu trago essa leitura. Acredito que vai te ajudar no teu caminhar, no teu despertar, na tua conexão com o divino. Os Upanishads é só uma releitura de textos antigos, de referências, Esse texto tem mais de 5.000 anos, os Upanishads. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link para o livro, bem como o tarô de Waite e o baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê, beijos no coração. Até breve.